O nosso assunto. Aliás, eu quero dizer para você, já fazia um tempinho que a gente não falava de fiscal, a gente ficou falando de fiscal meses. Agora voltou o assunto, não tem como fugir. Alguns podem achar chato, mas desculpem, tem assunto chato que tem muita importância na vida de cada um de nós, e esse do fiscal é um deles. Então, com esse colapso do orçamento público, as palavras são do próprio governo, aí na esquina, a União agora precisa encontrar alternativas para manter a máquina pública funcionando. Qualquer mudança efetiva exige coordenação de esforços entre Planalto e Congresso. Tem coisa mais difícil, mas você confere primeiro na reportagem de Luciana Amaral. A projeção do próprio governo federal é de que os gastos obrigatórios vão espremer tanto o orçamento que as despesas livres vão cair a praticamente zero em 2029. Agora, a elite política está diante de duas vias distintas para enfrentar os limites do arcabouço fiscal. Ou adequa a trajetória ascendente dos gastos públicos às regras atuais, ou abandona as limitações e flexibiliza a política fiscal para acomodar o aumento dos gastos e da dívida da União. O desafio está em implementar ações que surtam efeito a médio e longo prazo. No governo Lula, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem sido a responsável por articular soluções ao problema. Até aqui, o Planalto tem dado prioridade às medidas para o aumento da arrecadação, o que não corresponde às travas do arcabouço. É também um modelo já considerado desgastado entre os parlamentares. Diferentes grupos aqui do Congresso Nacional já apresentaram medidas para tentar frear o crescimento dos gastos da União. As que ganharam mais tração até aqui, porém, não abordam os principais motores do desequilíbrio: a indexação do salário mínimo aos benefícios sociais e a correção automática das despesas obrigatórias com saúde e educação. A cúpula da Comissão Mista de Orçamento do Congresso defende um conjunto de medidas pontuais, que incluiria a eliminação de desperdícios na execução do recurso público e a revisão de benefícios sociais e previdenciários. Outro ponto levantado é a necessidade da aprovação de projetos para combater a sonegação de impostos e os devedores contumazes. Governistas, por sua vez, afirmam não ser possível cortar despesas da Previdência, assistência social, saúde e educação e cobram da oposição que apresente sugestões de tesouradas sem que os cortes prejudiquem a população. Entre os parlamentares, no entanto, a tendência é que seja descartado o congelamento da correção do salário mínimo só pela inflação. Tanto governistas quanto líderes do Centrão resistem à ideia, afirmando que a medida penalizaria os mais pobres, com efeitos colaterais ainda mais duros. Felipe, era justamente isso que, nesse ponto que a gente interrompeu a conversa, foi o intervalo, trouxe a reportagem da Luciana que ilustra um pouco mais do que vocês já venham abordando. Basicamente, existe, você vê, vamos olhar para frente. O Caio disse que a política não deixa, né, Caio? Você vê qualquer tipo de saída via uma ação concertada, como se fala em espanhol, na concertação? Olha, William, eu separaria o problema em dois. O primeiro é o que fazer em 2026. 2025 já está mais ou menos equacionado, provavelmente vai cumprir a meta fiscal desse ano, tirando uma parte dos precatórios, usando a banda inferior da meta zero e que tais. 2026, o governo tem uma meta de superávit de 0,25% do PIB, a nossa projeção na Warren é déficit de 0,8% do PIB. Então tem uma diferença... A boca é grande. A boca do jacaré está enorme, né? E não vai se fechar. O que o governo vai ter que fazer? Mudar a meta fiscal, que ele se recusou a fazer agora e acho que está correto para não gerar notícias mais negativas ainda. Mas quando da apresentação do orçamento propriamente dito... Que é agosto. Isso, 30 de agosto é o prazo constitucional. Aí ele não vai escapar disso, vai ter que mostrar uma meta realista. Resolve 2026, vai ter um ruído aqui e acolá, o mercado vai reagir e tal, mas aí resolveu o mandato atual. Agora, o ajuste fiscal para valer a partir de 27, aí nós temos que ter uma lista de medidas. E se não se comprometer com isso, esquece, aí não vai ter arcabouço, teto de gastos, a melhor regra do mundo que resolva esse problema. E essa lista incluiria o quê? Mudar a vinculação da saúde e da educação, mexer na regra do salário mínimo, pode continuar com a política do salário mínimo, mas ela não servirá mais
de indexador para gasto público. Ela vai ser uma política de mercado de trabalho. São ideias, né? A terceira é o Fundeb. O Fundeb era 10% daquilo que os estados gastam. A União vai lá, bota 10%. Sabe para quanto foi? 23%. Inventaram uma escadinha do Fundeb, porque a partir de um diagnóstico sem avaliação de política pública, mas um diagnóstico rasteiro do tipo, falta dinheiro na educação. Vamos aumentar o 10% para 23%. É a terceira coisa. E outras, né? Emendas parlamentares, a própria questão do custeio da máquina em geral, que você sempre consegue espremer. Então tem que ter um pacotaço de medidas, mas isso é para o primeiro ano de governo, agora esquece, a meu ver. Né? E se o primeiro ano de governo for não, o ele mesmo, vai ter que fazer, né? assim como fez Se a for o Dilma. quinto ano de governo. Eu ia né? citar a Dilma. Assim como foi a Dilma. A Dilma precisou fazer um cavalo de pau, trocar Guido Mantega por Joaquim Levy. E depois né? não conseguiu. E o Joaquim Levy, coitado, com 3 meses apanhou tanto pela convicção do governo. Sim. Que não adiantou. Ele conseguiu fazer algumas coisas, né? Agora, ainda tem um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que é o seguinte, né? Esse debate sobre o reajuste real do salário mínimo, que o Armínio Fraga, né, teve a coragem, vamos dizer assim, de dizer, olha, nós temos que congelar. Nós vivemos um período desse entre 2019 e 2022, não houve reajuste real do salário mínimo. A lógica econômica diz o seguinte, você não dá aumento de renda real para quem já parou de produzir. O aumento de renda real ele tem que vir ou da produtividade ou para quem ainda está produzindo. Porque se você gera riqueza a partir dessa dinâmica, a distribuição da riqueza ela se dá de forma mais igual. O Brasil tem essa imaginação de que garantir aumento real de renda para quem já não produz mais vai gerar produtividade e a produtividade vai fazer o Brasil crescer. A gente está nessa mesma conta há 40 anos e não vai adiantar. E no final das contas, então, você deixa de ter, você inverte uma lógica em que você financia e você privilegia quem ainda gera riqueza para garantir, inclusive, uma vida de qualidade para quem já se aposentou, e você comprime um gasto que é importantíssimo. O governo Bolsonaro dizia assim, não, o setor público não vai mais investir, é só o setor privado. O ex-ministro Paulo Guedes tinha essa convicção. O setor público precisa investir. Ele é, sim, um indutor do investimento público, é assim no mundo inteiro. Agora, o setor público brasileiro não pode mais. Um dos motivos, gatilhos que vão consumindo a despesa livre, onde está o investimento. Então, perde-se em produtividade e perde-se em investimento. Você está fazendo uma descrição ampla, né, do desafio que nós temos pela frente. Agora, o desafio que nós temos pela frente é saber como é que a gente vai tolerar esses longuíssimos meses até outubro de 2026. A política vai segurar essa toada como, Daniel? É uma aposta contra o tempo. Se a gente tem um cenário interno, como você descreveu, nenhuma coisa ainda que vai acontecer ali na esquina, mas é preocupante. E o cenário externo, ninguém rigorosamente sabe o que vai acontecer, Daniel. A política está levando isso em consideração ou simplesmente deixa acontecer e a gente vê o que faz se precisar fazer? Olha, William, a curtíssimo prazo existem sempre últimas alternativas ali que podem ser acionadas, que podem resolver a conta de 2025, podem resolver a conta de 2026. Quer saber um exemplo? O ministro Alexandre Silveira já sugeriu para o Ministério da Fazenda, e isso está sendo estudado, fazer um novo leilão de petróleo de excedentes de alguns campos do pré-sal, que podem render, nas contas do Ministério de Minas e Energia, 30 bilhões de reais. Então, digamos que isso seja a salvação da lavoura em 2026. Tá ótimo, ninguém é contra isso. O problema é que isso não resolve a estrutura. E aí, na estrutura, o que a gente tem pela frente? Precatórios sendo incorporados plenamente ao orçamento em 2027. Isso é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, inclusive. O governo vai lidar como com isso? O governo está disposto a fazer uma revisão a sério do próprio arcabouço fiscal que há menos de 3 anos, ele decidiu implementar? Essas questões todas remetem muito ao que foi a eleição de Dilma Rousseff, a reeleição em 2014, em que a crise internacional, na narrativa do governo, apareceu, e isso é um depoimento da própria Dilma Rousseff no Senado Federal, em novembro de 2014, um mês depois do fechamento da urna. E aí é óbvio que esse tipo de mandato
não tem legitimidade no próprio partido, nas urnas, para você implementar mudanças que não são a realidade que você vendeu numa campanha eleitoral. Só chamo a atenção... Desculpe, William. Prossiga, por favor. Não, conclua, por favor, Daniel. Não, eu só chamo a atenção para o descolamento também do Congresso, que, como eu disse, você tem ministros aqui em Brasília que estão falando, diante dessa realidade que a gente descreveu desde o início do programa, em reajustar a tabela do Simples Nacional. E a gente tem o Congresso Nacional discutindo num projeto de lei a renegociação de dívidas previdenciárias dos estados e municípios, mais socorro aos entes subnacionais. Insisto, é um pacto de responsabilidade. Então, esse ponto que você colocou agora no final, Daniel, que eu acho que vale a pena a gente olhar, porque ele é rigorosamente político. Eu vou usar uma caricatura, Caio, para ilustrar o meu argumento. Que distância nós estamos de surgir alguém no espectro político, particularmente no espectro político de centro-direita, que diga o seguinte: isso tudo, cidadãos, é insustentável. Eu, se for presidente, vou fazer o pacote aqui do Felipe Salto. Você não está sendo marqueteiro para nenhum partido nesse caso, não? Não. Mas que ele pôs um pacote aqui na mesa. O que fazer para enfrentar o colapso? Isso não entra na bandeira. Nós temos um centro-direita discutindo quem vai ser o nome do governador, quem o Bolsonaro vai pôr a mão no ombro, não vai, se é o filho dele, se é o Tarcísio, se é não sei o quê. Mas não surge, pelo menos na minha observação, nenhum tipo de plataforma, e agora vem a minha caricatura. Digamos, sujeito que acha que com a motosserra, sabe do que eu estou falando? Sim. Vai lá e resolve na motosserra esse negócio que todo mundo acha um emaranhado, mas que ele fala, não é tão emaranhado, não. É entrar lá e fazer. Sim. Isso não aparece em plataforma de centro-direita. Não, em campanha isso é muito difícil, né? De deixar muito claro o que você vai fazer. Você pode falar em responsabilidade fiscal, você pode falar até em corte de gasto, mas você não vai falar numa campanha eleitoral desvincular o salário mínimo. O Milei fez exatamente isso. O Milei fez, mas uma situação ali também muito mais crítica até que a nosso país. Por isso que eu usei a caricatura. Sim. O que precisa acontecer para alguém pôr isso na plataforma? Não, de alguma maneira, o que eu gosto de ver é que parte dos potenciais presidenciáveis à direita estão fazendo essa agenda em seus estados. Sem entrar no mérito aqui. Mas o Eduardo Leite fez, o Tarcísio está fazendo, o Caiado fez, o Zema fez. Né? Todos ali, de alguma maneira, em maior ou menor grau, cortam gastos e estão revisando políticas. Fizeram? Mas não tropo, né? Fizeram, mas sim, não tropo. Sim, porque o Caiado, por exemplo, com todo respeito, eu gosto muito na época que ele era senador, eu era assessor do senador Serra, né? Mas lá, benefício fiscal tem de monte. Sim. Aliás, esse é um lugar que dá para cortar muito, né? Porque a União tem 600 bilhões, em números redondos, de benefícios tributários. E tem para todo mundo, tem para a indústria química. Tinha que começar pelo Simples, pela Zona Franca de Manaus, aí não vão mexer. Não vão, mas dá para mexer no Proagro, por exemplo. O Plano Safra, 14 bilhões de reais para o Plano Safra. Será que precisa de toda essa equalização de juros? Então, tem onde cortar. A questão é o que você colocou, né, William? Você tem uma plataforma política com a convicção necessária de que esse é o caminho para recolocar a economia na trajetória do crescimento. Eu não vejo hoje. Claro, o governador Tarcísio aqui em São Paulo fez um programa de corte de benefício tributário, fez uma reforma de corte de cargos comissionados, importante também, mas quando a gente fala de União, o desafio é muito maior. Até porque uma parte do problema da União é transferência para estados e municípios também. Sim. E veja o caso do projeto aprovado recentemente, da lavra do presidente Rodrigo Pacheco, do ex-presidente, da renegociação das dívidas, com apoio do Ministério da Fazenda. Mais uma fatura espetada na União. Então, precisa ter um programa completo de ajuste e o esparadrapo tem que ser retirado rapidamente. Não dá para ficar 2 anos, 3 anos. Felipe? Claro, tá aí, você manda aqui. Eu só queria não deixar a gente passar pelo tema da Previdência, porque eu acho, né, eu concordo com você que o Brasil não sofre risco de insolvência, a gente tem uma liquidez importante aí do Tesouro, nós estamos falando de governabilidade, e a Previdência também impõe um risco de ingovernabilidade. Assim, como lidar, qual é o limite do tempo para este governo que vai chegar ou que vai continuar promover uma reforma da Previdência?
Nesse tema, o estudo do Fábio Jambiage Sim. e também os estudos do Paulo Tafner são muito importantes, né? Porque eles mostram o seguinte, a reforma que foi feita em 2019, que veio ainda do governo Temer, ela foi insuficiente. Eu me lembro que eu estava na Instituição Fiscal Independente, o órgão do Senado que acompanha as contas públicas, né? E eu dei a seguinte declaração para a imprensa. Muito bom a aprovação da reforma, tá? Mas em 5 ou 10 anos vamos ter que ter outra reforma. E eu lembro que o ministro à época ficou muito chateado e tal, mas olha aí, já estamos tendo que discutir de novo. Porque a questão da indexação, a idade mínima que ficou num valor estanque, né, que não muda ao longo do tempo com a evolução da sobrevida. Então a Previdência certamente é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Tem um encontro marcado com a Previdência, não só a Previdência, mas os gastos sociais. Precisa haver uma maior racionalidade nesses gastos todos que são feitos. Abono salarial, seguro-desemprego, lei orgânica de assistência social, Bolsa Família, mais os subsídios todos, né?